Vamos nós, aulinha de número 4, boa redação para você, grande abraço, caminhe conosco, arrase no Enem, escreva, como é que estamos? 3 redações escritas? Sim, sem dúvida nenhuma, uma por semana. Se você está assistindo às nossas aulas uma vez a cada semana também, então você a essa altura já está ralando bem com 3 redações escritas, está caminhando para o nosso 4º texto e vamos a ele, encaminhamento, aula 4 de redação da produção do texto propriamente dito. Na última aula, chamamos a sua atenção para os processos, os elementos descritivos. Você passou a entender que a descrição é componente do bom texto, fotografando com palavras, uma foto, um clique. Vai clicando, vai fotografando, vai trabalhando com palavras. Isso sempre é oportuno. Oportuníssimo, diga-se de passagem, a bem da verdade. Você vai clicando aqui a colar e faz as coisas caminharem a partir daí. Muito bem. A narração é o próximo passo, mas não será dado agora. Agora nós vamos encaminhar outras observações para daí narrar. A narração já incorporamos na aula de número 2, narração dentro do processo introdutório, começo de texto. A narração virá na sequência também. Agora nós vamos mexer um pouquinho com o todo, não só com a narração propriamente dita, mas com o todo do texto. Vamos dar uma olhadinha em nossa aula de hoje. A aulinha de hoje, redação bonita, trabalhando com a aula de número 4. Preciso dizer o que faremos agora? Não, né? Você já entendeu, já estamos começando a dizer assim, para com isso, muda a coisa. Não é isso, não. Nós só queremos que você se aborreça mesmo com o alvo. Está aqui para nós o alvo a ser atingido. Qual é o alvo? Miliponte. Miliponte diria em A Vida é Bela, aquele pai que fez questão de fazer com que o filho sobrevivesse às dificuldades, aos horrores do nazismo. E, consequentemente, em um campo de concentração, tudo virou uma brincadeira. Eu estou descrevendo parte do filme, narrando um pedacinho dele para que você também, se um dia quiser, o assista. Muito bem. Quando escrevemos um texto, nós precisamos de certos elementos que são vistos como elementos de ligação, tá? São elos. Esses elos dão sentido ao nosso texto. Então nós abrimos o texto, fizemos uma introdução, estamos descrevendo, nós vamos narrar daqui a pouco e na sequência dissertaremos. Tudo bem? Então percebeu o encadeamento. Escreva lá no seu material, vai, abre seu material, seu bloco de anotações. Já deveria estar aberto aí com você o bloco de anotações. Pega o bloco de anotações. Então nós temos o caderno, propriamente dito. Aula 4. Precisamos, muitas vezes, usar e, não diria abusar, mas nos apropriar de certos elementos de ligação. Esses elementos de ligação, nós os chamaremos como conectivos. Bonito palavrão, tá? Elementos de ligação, conectivos. Eles se unem uns para com os outros. São elementos que estão juntos, encadeados, tá? Perfeito, ótimo. Esse encadeamento é muito oportuno. Por que é bastante oportuno? Porque na medida em que há esse encadeamento, a frase, o período flui melhor. Então, o leitor, que é o seu interlocutor da banca examinadora, ele terá maior facilidade em compreender o que você escreveu, o que você disse e o que você quer manifestar se essa harmonia existir, por causa dos conectivos. Conectivos são elementos de ligação. Vamos entender. Existem as nossas 10 classes gramaticais, as chamadas classes de palavras. Classes gramaticais. Vamos voltar aqui o slide para você entender conosco. Então, tirando isso daqui, exatamente, sai daqui, tá? Limpa, tudo bonitinho. Limpa, vai embora, foi. Muito bem. Então, nós temos as 10 classes de palavras. Quando pensamos nas classes de palavras, dá para dizer assim, sem nenhum receio. Então eu tenho o substantivo, tenho o adjetivo,
eu tenho o verbo, certo? Tá? Verbo. Tenho o pronome, terei o numeral, tá? Terei a interjeição, tá? Então aqui eu já trabalhei especialmente com 6 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, interjeição. Eu vou separar 2 outras categorias aqui. A conjunção e a preposição. Tá? Conjunção e preposição. Daí é claro que eu vou trabalhar com outras classes de palavras, né? Porque eu tenho o nome, eu tenho o adjetivo, eu tenho o verbo, eu tenho o que acompanha o pronome, tenho o numeral, tenho a interjeição. Daí eu terei a conjunção e a preposição, que são elementos de ligação. Portanto, esses elementos de ligação funcionam exatamente como conectivos. Conectivos. Então é isso que eu preciso saber imperiosamente, porque se eu não utilizar esses elementos de conexão, eu não terei como ligar as partes do meu texto e ele fica sem sentido. Tá? Então, porque a preposição vai ligar palavra a palavra e a conjunção ligará palavras da mesma ordem sintática, mas ligará também períodos. Por isso, a conjunção dentro de um texto redacional é elemento de grande importância e é o que nós chamamos como conectivos, propriamente ditos, certo? Então é bom que nós tenhamos essa dimensão, essa clarividência para o acompanhamento das classes de palavras, certo? Que vão nos ajudar. Então olha aqui um exemplo nesse sentido. Embora, palavra mágica, que podemos usar em qualquer situação, desde que, olha aí o embora, em boa hora, diria alguém, embora, tá? Embora, ainda que, mesmo que, todos eles funcionam. Então, embora, eu posso utilizar, se eu quiser, o ainda que, tá? Ele cabe, e posso utilizar também o mesmo que, tá? Posso utilizar as 2 situações. Tais conectivos estabelecem uma relação do quê? Uma relação de concessão. E alguém vai dizer assim, o que é uma concessão? É uma permissão, é uma autorização e contradição também, admitindo argumentos contrários, contudo, com autonomia para vencê-los. Observe um exemplo. Embora não simpatizasse com algumas pessoas ali presentes, compareceu à festa. Embora não simpatizasse com algumas pessoas ali presentes, compareceu à festa, a crase super devida aqui. Né? Então, quando lanço mão de uma conjunção como embora, certo? Esse embora está me servindo, uso para que eu diga que permito alguma coisa, que concedo alguma coisa, que autorizo algo. E é claro que o corretor, que observar o uso do embora que eu venha a fazer, perceberá que eu utilizei esse conectivo, esse elemento de ligação entre as partes do texto com um sentido de concessão. Aí a ajuda é interessante. Volte para cá. Então, embora também. Agora observe, tirando o embora, que serviu como concessão, e concessão mesmo, eu tenho imediatamente o termo aliás, além de tudo. Então, aliás, além de tudo, além do mais, aliás, além de tudo, além do mais, além disso, tá? Além disso, que conferem mais credibilidade,
mais aos argumentos, reforçando juntamente a ideia final. Veja o exemplo. O garoto é um excelente aluno. Já deu adjetivo. Já é um adjetivo e tanto. O garoto é um excelente aluno. Aliás, olha como vai aumentar. Aliás, destaca-se entre os demais. Por quê? Então, ele é excelente, destaca-se entre os demais. Além de tudo, é muito gentil. Então, você pode, educado e gentil, você pode dizer que esse aliás, muitas vezes, serve para ampliar alguma ideia, alguma situação que já estava bem colocada, já estava bem posicionada. Então, amplia necessariamente o que se coloca aqui. Essa ampliação, ela vale a pena, ele é um conectivo que aumenta, que engrandece, que faz com que exista, em parte, uma espécie de hiperbolização. É hipérbole ou exagero, mas que nesse caso serve e serve super bem, serve muito bem, certo? Muito bem, vamos voltar. Veja aqui, uma outra situação, volte para cá, uma outra situação. Ainda, afinal, por fim, tá aqui para nós, ainda, aqui bonitinho, afinal, por fim. Inclui mais um elemento do conjunto de ideias retratadas, como também revela mais o argumento, a título de conclusão do assunto abordado. Então, é claro que o porquê dessa nossa aula de redação agora, justamente no início do curso, para que você compreenda que existem certos mecanismos da língua, mecanismos da fala e da escrita, que nos permitem melhorar o nosso texto. E justamente são esses elementos de ampliação, amplificação do nosso texto que o bom escritor precisa lançar mão. Porque na medida em que ele lança mão desses mecanismos, ele favorece o interlocutor a quê? Favorece o interlocutor a compreender mais o seu texto. Então, é um processo de compreensão do texto a partir de uma leitura melhorada, pormenorizada. Isso, é claro, serve e serve muito bem. Então, alguns cuidados devemos ter. Dentro desse espectro de cuidados é que se nós quisermos nos manifestar muito bem da forma escrita ou da forma oral, para nós a escrita, é necessário saber os mecanismos de cada palavra. E nesse caso, como nós estamos olhando carinhosamente as conexões, as ligações, os elementos de apoio e de junção, é fundamental também que nós não percamos de vista, sob nenhuma hipótese, que o bom texto é aquele que dá clarividência ao leitor. E essa clarividência, ela se dá fundamentalmente quando os elementos de coesão, neste caso, elementos de coesão, que é uma coesão, é a ligação, estão harmônicos. Estamos insistindo nisso. Muito bem. Então, ali o exemplo, né? Não poderia permanecer calado. Afinal, tratava-se de sua pergunta. Por que eu usei o afinal? Ora, eu usei o afinal como uma conclusão. Eu usei esse afinal como uma conclusão. Tratava-se de sua permanência na diretoria. E ainda assim pensou muito. Tá? Então, só para nós compreendermos aqui o sentido bem claro do que? Da conclusão. O afinal está contribuindo e o ainda está contribuindo também. Então, tanto o afinal quanto o ainda, ambos como elementos que contribuem, necessariamente. São elementos que contribuem. Tá? Muito bem claro isso para nós. Seguindo, aí você tem uma outra abordagem. Ou seja, isto é, aqui para nós, isto é, ou seja,
quer dizer, tá? Em outras palavras, revelam o quê? Retificações. Então, essas retificações nada mais são do que correções, tá? Retificações nada mais são do que correções. Esclarecimentos ao que já foi exposto, colocado anteriormente. Então, veja só, retifiquei aqui, eu corrigi, faça as devidas retificações, isto é, corrija as possíveis, as eventuais inadequações, de modo a tornar o texto mais claro, ou seja, mais compreensivo e compreensível a partir daí. E é isso que nos interessa, né? Claramente, para você, para mim, a abordagem que se quer ter, que se almeja destacar, é essa. Então, quando você percebe as correções. Da mesma forma, o que é que nós temos aqui? O assim, elemento conectivo, o logo, elemento conectivo, e usamos muito no texto. O portanto, que é elemento conectivo e vamos utilizar bastante. O pois, da mesma maneira, utilizaremos e muito o dito. O desse modo vai seguir a mesma abordagem, tá? Dessa forma, todos eles são muito próximos de utilizarmos no texto. Como estamos num curso que nos permite essa abordagem mais profunda, muitas vezes, se você está no módulo EAD, na modalidade Educação à Distância, mas deve estar atento para a sua comparação, você vira também autodidata, para ter conclusões e para se assenhorar desse conhecimento que está, de alguma forma, sendo repassado a você à distância. A vantagem, você me conhece, eu não o conheço, não a conheço, mas desejo que você se saia muito bem em qualquer prova que assim o fizer. Qualquer concurso, necessariamente. O Enem, é claro, é a nossa prioridade, estamos aqui para isso, para arrasar no Enem. Mas você também poderá utilizar para outros concursos, se assim lhe convier. Agora, ao convir a você, ao ser participante do teu trabalho, esse tipo de desafio, você deve escrever de uma maneira mais clara ainda. Então, essa aula em especial deve ser vista com muito carinho para você quanto a mecanismos, técnicas de escrita. E para que eu trabalhe direitinho os mecanismos ou as técnicas de escrita, propriamente, eu necessito escrever bem. E começo também a escrever bem na medida em que uso os conectivos. Os elementos de harmonização, de ligação entre as partes de um texto. Aí, tenha certeza, o caminho sempre ficará melhor, porque eu estou usando essa harmonização, eu estou ligando as partes do texto. Seguindo o nosso embalo aqui, vejamos, então eu utilizei tudo isso, lá vamos nós. Assim, logo, portanto, pois, desse modo, dessa forma. O que acontece? Exemplifica o que já foi expresso, com vistas a complementar ainda mais a argumentação, como expresso por meio do exemplo seguinte, manifestado, né? Não obteve êxito na sua apresentação. Dessa forma, o trabalho precisou ser refeito. Aqui é um sentido de complementação, né? Como se nós estivéssemos aqui explicando o problema. E, é claro, não só explicando o problema, mas mostrando que esse problema ele ainda deixa mais dificuldades de compreensão do que qualquer outra forma. E, é claro, aqui também conjunções que são extremamente comuns. O mas, certo? O porém, todavia, contudo, entretanto, e poderíamos ainda listar não obstante, entrementes e tantas outras situações que nos ajudariam a compreender tudo o que está aqui necessariamente. Mas não há necessidade de chegarmos a esse ponto. Só nós compreendemos
o quão valiosos são esses elementos. No entanto, vai entrar aqui, no entanto, não obstante, todos eles são elementos que nos ajudam. Veja que nós estamos dando esse tempo para você também transcrever essas palavras em seu bloquinho de anotações, em seu caderno de anotações. Ao transcrever essas palavras, você e eu, nós nos ajudamos aqui necessariamente. Eles estabelecem uma oposição entre dois enunciados, ligando apenas, aí quando utilizamos o ligando, esse ligando é o conectivo, exatamente isso. Ligando apenas elementos que não se opõem entre si. Esforçou-se bastante, contudo, não obteve sucesso no exame avaliativo. Claro que isso jamais vai acontecer com você, porque você está se esforçando, está assistindo essas aulas, essas mais de 700 aulas, está dizendo assim, uau, que ânimo para assistir tudo, fazer esse grande curso e me sair espetacularmente bem, esplendorosamente bem. Por quê? Porque é o Exame Nacional, a maior prova do Brasil. É o maior privilégio nosso, a maior prova desse país, e você vai sair muito bem. Então, elementos de conexão. Aqui nesses elementos, você teve imperiosamente uma oposição. Essa oposição está marcada ali para você. Esforçou-se bastante, contudo, não obteve sucesso no exame. Que pena! Todo esse esforço, toda essa vontade, toda essa verve, e acabou não dando certo, não conseguindo chegar ao termo, ao objetivo que foi traçado. Aí, fechando essa análise, você tem o até mesmo, olha aí o até, funcionando também para nós, o ao menos, também da mesma maneira, o pelo menos, ou também no mínimo. Vou fazer bonitinho aqui, boa, vamos lá. Segue aí o barquinho para nós, segue o barquinho para nós, segue. Exatamente isso, tá aí, para pensarmos aqui, até mesmo, ao menos, pelo menos, no mínimo. Estabelece uma noção de gradação, gradatividade, que pode ser para cima ou pode ser para baixo. A gradação funciona assim, tanto faz, pode ser para cima ou para baixo, no discurso. Então, observe, esperávamos, no mínimo, olha aí a gradação, que ela pedisse desculpas. Esperávamos, então, no mínimo, diante do que fez, das provocações e essa história toda, que no mínimo se desculpasse. Né? Até mesmo porque a amizade dela é muito importante. Para quem? Para nós. Então, esperávamos isso essencialmente. E aí, seguindo aqui o encaminhamento, o E, o aditivo E, aquilo que soma bastante, o nem, o como também e o mas também. Olha aí, todos eles servindo como elementos do quê? Elementos de apoio. Sim, são elementos de apoio. E esses elementos de apoio, eles servem para estabelecer essa relação. Estabelece uma relação do que? De soma. Soma, ou se você quiser, pode utilizar também acréscimo na sua fala, sobretudo na sua escrita, aos termos do discurso, desenvolvendo ainda mais a argumentação ora proferida. Veja, não proferiu uma só palavra durante a reunião, mas também não questionou acerca das decisões tomadas. Então não proferiu nada, não disse absolutamente nada, mas a partir daí ele já começa a mexer em alguma coisa. Por quê? Porque ele somou. É como se disséssemos assim, o dia hoje é muito bom, agradável e perfeito. Olha como esse desfecho na soma deu o entendimento que se requeria para a compleição do período da frase e perfeito. E aí fechou, não tem mais o que dizer, né? Necessariamente. Tá? Aí você tem, com base nisso, algumas ilustrações que permitem não só o processo descritivo sobre o qual falamos, mas a partir daqui também se permite
o processo narrativo. Então, o descritivo e o narrativo, que será a complementação do nosso trabalho. Tá? Por quê? Porque há uma ideologia presente nos textos, sim, se você quiser. Essa imagem que está aqui, ela é fascinante, né? Um homem enfrentando uma coluna de tanques. Espetacular, uma coluna de tanques, e você sabe que nessa cena ele vai para cá e os tanques também, daí ele volta e os tanques também, ou seja, ele não permite que os tanques avancem. Imagine você descrever esta cena para outra pessoa. Quando se fala em descrição, um mecanismo que você pode utilizar para descrever e para aprender a aprimorar a descrição, ele emprega algum tempo, mas ele acaba sendo também divertido, é um mecanismo chamado rádio. É o rádio de pilha, pouca gente utiliza, mas é maravilhoso. Então, um rádio, e você ouvindo uma transmissão de um jogo, por exemplo, jogo de futebol, ou de uma corrida de Fórmula 1. Depois de ouvir alguns minutos, 10, 15, 20 minutos, sugiro a você ligue um aparelho de televisão que esteja sintonizado na corrida ou no jogo de futebol. E aí, claro, que antes de você ligar a TV para assistir esse tipo de coisa, fique imaginando como será a cena, porque você só está ouvindo o narrador, seja do jogo, seja da corrida. Depois você parte para o visual, na corrida e no jogo. E aí tira suas conclusões. Se ainda quiser, simplesmente coloque volume 0 ou mudo na TV e continue no rádio. Visualmente você acompanhará, mas terá a locução do rádio, para você ver como é interessante e como há nuances diferentes num aspecto ou no outro. Aí também vai entrar um pingo de ideologia, dependendo do contexto, né? Do contexto. Para fechar a nossa conversa, desfecho da nossa aula, nós temos exatamente esse escândalo aqui, que entrou para a história como um maior horror em proporções no mundo, quando pensamos em século XXI, e imediatamente eu estou observando a tragédia das torres do World Trade Center, WTC. E aí eu estou vendo já uma torre em caos absoluto, e a outra torre também no exato momento do impacto, da explosão. Descrever esta cena e compartilhar essa cena com outras pessoas foi, sem dúvida nenhuma, no início do século XXI, naquele setembro de 2001, uma das coisas mais emblemáticas da nossa sociedade. Emblemática porque as pessoas nem no pior pesadelo imaginavam um horror tão grande assim. Nessa hora, para a descrição ficar melhor, inclusive, precisamos utilizar os conectivos, as conjunções, porque elas nos darão com propriedade uma dimensão maior do todo. E isso nos ajuda mesmo. Então, só para nós pensarmos, né? A intertextualidade será um tema que nós abordaremos também oportunamente, ou seja, nós estaremos a par da intertextualidade e trabalharemos com ela no conjunto da nossa aula, no conjunto dos nossos elementos. Nós fechamos, então, este quarto encontro com a técnica da escrita usando elementos de conexão, ou seja, a preposição e a conjunção. O advérbio vai aparecer aqui, porque ele também é um amiguinho próprio, ele utiliza e ajuda, mas o que nós queremos é que você tenha fixado sua atenção na conjunção e na preposição propriamente ditas. É isso? Agora cabe o desafio, a nossa redação. A nossa redação para que você tenha mais um texto e fique prestando atenção agora nesse texto em que quais os elementos de ligação você utilizou, quais as conjunções. É isso, Exame Nacional do Ensino Médio, redação, professor Mário Geronasso. Até o próximo encontro.